A Universidade Integrada da Terceira Idade dá início, neste momento, a mais uma ação do projeto de revitalização da UNIT. Para ministrar a palestra intitulada Vivendo e Aprendendo, temos a honra de receber o professor doutor Arthur Moreira de Silva Neto, pedagogo, especialista em socioterapia, especialista em geriatria e gerontologia, especialista em gerontologia social, doutor em educação, professor na pós-graduação em enfermagem gerontológica da Universidade Federal do Fluminense, professor na pós-graduação em gestão geriátrica e gerontológica da PUC-Rio. Pedimos que, durante a apresentação, todos os demais participantes mantenham o seu microfone desligado para que não haja interferência. Com a palavra, professor Arthur. Muito obrigado, Elaine. Boa tarde a todos e a todas, né? Nós, quando trabalhamos com a chamada terceira idade, a gente sabe que a maioria é constituída mesmo por senhoras, né? Há uma feminilização da terceira idade, da chamada terceira idade, e isso, por um lado, é muito bom, por outro lado, a gente fica sempre preocupado, né? Onde andam os meus colegas senhores, o que eles andam fazendo. A gente sabe que para os homens é mais difícil por vários motivos, né, a adaptação. Não sei se a Conceição na UERJ, na UNAT da UERJ, se ela tem alguns alunos. Eu tenho poucos alunos, mas tenho, né? São muito mais alunas, mas sempre eu tenho 3, 4, 5 alunos. Nos outros grupos eu já tive alguns alunos, mas atualmente são só senhoras, então a gente acaba se habituando, né? Mas sempre a gente fica um pouco preocupado por onde andam os senhores das nossas universidades, né? Os senhores dos nossos grupos. É um grande prazer estar com vocês no dia de hoje. Quando a professora Conceição me falou que seria quinta-feira, que normalmente acontecia às quintas-feiras, eu fiquei preocupado, porque quinta-feira realmente é um dia bastante complicado para mim, porque eu dou aula para a UNAT da UERJ na parte da manhã e no final da tarde para os idosos na UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense. Mas eu falei, não, se a gente começar às 2h30, a gente consegue, vai ser meio apertado, mas a gente consegue dar conta do recado. E aí a Lúcia conseguiu conversar com vocês, no sentido da gente começar um pouco antes, e por isso eu peço desculpa, porque eu sei que depois do almoço as pessoas gostam de tirar um soninho, né? Mas amanhã vocês vão à forra. Bem, eu vou passar a apresentação que eu separei para a gente hoje. Peraí. Quando eu conversei com a professora Lúcia, né, com a Lúcia, eu fiquei, né, pensando qual tema que eu traria. A professora Conceição já tinha conversado comigo a respeito do tema que ela trabalhou com vocês, e eu resolvi falar um pouco também sobre as minhas oficinas, né, as da UERJ, a da UF e a da Veiga de Almeida. Na realidade, eu trabalho em três universidades abertas da terceira idade. A da UERJ é o espaço avançado da UF, que não tem o nome de universidade aberta, mas é como se fosse, é bastante semelhante, é um centro de convivência. E a Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade Veiga de Almeida, que, por incrível que pareça, é mais antiga que a da UERJ. A da Veiga tem 30 anos, nós estamos fazendo 30 anos este ano, e então os três grupos, né, com os quais eu tenho mais uma oficina que é privada, que é particular,
e que são alunos oriundos de um centro de convivência que era oferecido pela GEAP, que é um plano de saúde, né, de parte do funcionalismo público federal. Mas o governo federal acabou com o projeto e alguns alunos resolveram me contratar para eu dar continuidade ao trabalho que eu fazia com eles pela GEAP. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas oficinas e pensar um pouco na questão do vivendo e aprendendo, né? Todos nós estamos sempre vivendo e aprendendo. E, além do viver e aprender, eu fico sempre me perguntando, né, se a gente vive e aprende, por que não partilhar? Né? Por que não passar um pouco daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente experimenta, né, vivencia, para alguém que, de repente, precisa, que, de repente, vai se beneficiar daquilo que a gente pode passar. Então, vamos lá. E aí, eu peço desculpa, neste post, né, não se lamente por envelhecer, é um privilégio negado a muitos. Né? É sempre também uma questão que a gente fica pensando, fica se perguntando, né? Afinal de contas, envelhecer é um privilégio, né? É um grande privilégio. Quantas e quantas pessoas, né, falecem tão jovens, tão novas, não têm oportunidade de experimentar a vida de maneira mais plena, né, de maneira mais duradoura, né, vivenciar o que a gente chama de longevidade. Né? Nós sabemos que no início do século passado, os nossos antepassados não tiveram essa oportunidade. Né? Há algumas exceções, e ainda bem, mas a grande maioria acabava por falecer muito cedo, né? Por ir embora muito cedo. E hoje nós somos privilegiados, nós temos mais recursos, nós aprendemos coisas novas, há novas tecnologias, a ciência avançou, né? Há novos tratamentos, novos remédios, novos fármacos e terapias, e com isso a gente consegue ir superando, né, algumas dificuldades, algumas eventuais doenças, algumas limitações, né, que antes eram maiores e acabavam prejudicando, né, ou antecipando, né, esse prazo nosso de validade, como a gente costuma dizer. E aí eu fico me perguntando, né, e trouxe para vocês essa questão: será que nossas vidas fariam sentido sem uma aprendizagem ao longo da vida? Né? Como seria a nossa vida? A nossa vida teria o mesmo sabor? Né? Será que a gente conseguiria dar o mesmo sentido às nossas vidas se a gente não estivesse o tempo todo aprendendo coisas novas, né? Aprendendo uns com os outros? É uma questão que a gente sempre coloca. E aquela que eu disse para vocês logo no início, né? Se vivemos e aprendemos, né? Se estamos aprendendo ao longo da vida, por que não partilhar? Né? Por que não repartir aquilo que aprendemos, aquilo que experimentamos, aquilo que alguém nos disse, aquilo que a gente percebe que pode ser positivo para a gente, que pode nos ajudar a superar determinadas situações mais difíceis, mais complexas, né? Não faz sentido, se somos seres, né, sociáveis, se somos seres humanos gregários, né, que vivem em sociedade, por que não partilhar isso com o nosso próximo, com aqueles que estão à nossa volta? E aí eu lembrei de um pensamento que, sinceramente, eu não tenho certeza se é da Clarice Lispector. Eu acho que é, mas não deu tempo de confirmar,
Se alguém souber, ou alguém tiver ideia, ou souber que é de outra pessoa, por favor, estejam à vontade para nos dizer. Mas, segundo, né, dizem que Clarice Lispector uma certa vez falou, dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender, né? Eu acho um pensamento muito profundo, né? Complexo, mas que nos toca fundo, né? Porque a gente costuma dizer assim, fulano não sabe viver, ou então Beltrano é mal resolvido, né? Coisas desse tipo, né? E a gente sabe que viver não é fácil, né? Eu acredito que vocês concordem comigo. Viver não é nada fácil, viver é difícil, é complexo, dá trabalho, né? Mas, por outro lado, tem inúmeras compensações, né? É claro que muita gente gostaria de estar na sua sesta agora à tarde, descansando um pouco do almoço ou fazendo outras coisas, mas a gente precisa abrir mão, né, de alguns desejos, muitas vezes, de algumas vontades, para a gente conseguir aderir a outras coisas, né, a outras oportunidades, a outras situações. Então, a vida é feita de escolhas, né? E, às vezes, essas escolhas são bastante difíceis, né? E delicadas, muitas vezes, né? Eu, antes da maior parte chegar, eu estava falando que eu ainda não conheço São Luís, né? Eu tenho muita vontade de conhecer o Maranhão, mas ainda não tive oportunidade, né? E atualmente fica difícil, porque, como eu falei para vocês, a minha mãe tem 91 anos, eu vivo com ela, sou o cuidador principal, e isso acaba por limitar, né, os meus desejos, as minhas vontades, né? Mas enquanto eu não posso ir pessoalmente, né, eu posso bater um papo com vocês, conhecer vocês. Já conheço alguns ilustres maranhenses, né, como a Conceição, como o Geraldo, que é médico radiologista, que vive em Portugal, a esposa dele, a Helena, que é psicanalista. Ambos são maranhenses e gosto muito deles e também estão longe, mas a gente vai trocando, né, umas ideias. Quem sabe a Helena não consegue depois fazer uma palestra, bater um papo com vocês. Tenho certeza que vai ser muito bom para ela e para vocês. Vai ser uma troca bastante interessante. Ela sente muita falta de São Luís, né? Ela é apaixonada por São Luís, pelo Maranhão, mas voltou à origem dos pais dela, né, que eram portugueses, e eles moram na cidade da onde os pais deles saíram quando vieram para o Brasil. Então, a nossa a nossa vida é assim, né? A gente, da mesma forma que muitos portugueses vieram e nos descobriram, entre aspas, né? Nós também, brasileiros, vamos para Portugal para resgatar alguma algo, né, da nossa ancestralidade, das nossas raízes, das nossas origens. Então, vamos lá. E que eu fiz besteira. Desculpa, a gente, fiz besteira aqui. Só um instante. Fui falar dos maranhenses, me empolguei. Quando arruma aí, eu vou cobrar, viu, professor? A palestra da Helena. Tá Eu bom, vou tá lhe bom. cobrar. Depois assim que ela puder, ela passou por um procedimento médico há pouco tempo e tal, mas eu já conversei com ela que eu ia sugerir o nome dela e ela disse que assim que ela estiver um pouco melhor, que ela vai sim estar
que ela estará com vocês de bom grado. Peraí, deixa eu voltar agora. Pronto. E aí, mais um pensamento, né, para a gente refletir, do Vitor Hugo, né? Vitor Hugo dizia: vivendo e aprendendo. Na vida temos muitas surpresas boas, ruins, inesperadas. Temos que estar preparados para reagir, né? Para reagir a cada uma delas, né? Quer dizer, nós sabemos que na vida nós temos altos e baixos, né? Nós temos momentos bons, temos momentos não tão bons assim, né? Mas isso faz parte da vida. Se a gente parar para pensar, se na vida da gente corresse tudo muito bem, tudo muito direitinho, ela acabaria por se tornar um tédio, né? A gente precisa de alguns momentos mais difíceis para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente pesar na balança, né? O que seria mais sensato, o que seria mais recomendável. Então, a gente tem essa capacidade, né, de opção, de reflexão, e é por isso que a gente passa, né, por determinadas dificuldades, por determinadas situações, para a gente também poder exercitar, né, a nossa fé, a nossa paciência, a nossa resiliência, as nossas diferentes inteligências, né? A Lúcia estava falando agora há pouco do artesanato, quer dizer, há pessoas que trabalham tão bem fazendo o seu artesanato, há pessoas que cantam tão bem, que tocam tão bem algum instrumento, que recitam poemas lindamente, né? Há pessoas que gostam de dar aulas, outras nem tanto. Há os nossos médicos, as nossas médicas, os nossos terapeutas, né? As nossas assistentes sociais, a professora Conceição sempre foi tão atuante no serviço social, sempre partilhou aquilo que ela aprendeu com as suas alunas, com seus alunos, e tudo isso, né? Todas as profissões são muito importantes, né? Seja ela qual for, né? Cada profissão tem um sentido, tem os seus objetivos, as suas metas, as suas funções. Então, a vida é assim, né? Às vezes a gente está vivendo um momento muito bom, um momento bastante positivo, mas aí logo depois acontece alguma coisa, alguma dificuldade, e aí aos poucos a gente vai conseguindo, né, aparar as arestas e, e galgando, né, uma parte nova, um trecho novo, uma etapa diferente. A maior transformação do século. Desculpa, gente. Aqui eu trouxe, eu não sei se vocês assistiram Envelhecência, né? Muitas pessoas já assistiram, hoje em dia ele já está no YouTube, né? Mas como algumas pessoas eu acredito que não tenham assistido, eu trouxe só o trailer, tá? Só um trecho do Envelhecência para a gente pensar um pouco, né, nesse processo nosso de envelhecimento, na maneira como cada pessoa, né, experimenta o seu processo de desenvolvimento e de envelhecimento, né? Eu costumo dizer para os meus alunos na pós-graduação que a gente envelhece desde que papai e mamãe nos fizeram, né? A gente está sempre envelhecendo, né? O envelhecimento é um processo que ocorre paralelamente ao nosso desenvolvimento. À medida que a gente está se desenvolvendo, a gente também está envelhecendo. E é claro, é óbvio que depois da metade da vida, depois da meia-idade, né, da chamada meia-idade, ou após os 50 anos, após os 60, a gente vai envelhecendo de maneira um pouco mais acelerada, né? É natural, né? O nosso organismo, o nosso corpo, né? Eles têm algumas propriedades que, com o tempo, elas vão se gastando, né? É natural, mas isso não é motivo para se desesperar,
nem para achar que a vida acabou. A vida não acaba, né? A vida se renova a cada dia, tá bom? Então vamos ouvir aí assistir um trecho do filme Envelhecência, que é um documentário muito interessante. A maior transformação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Ah, não, eu não vou porque eu tô velha. Não. Tô com 67 anos, eu sei que eu não tenho aquele corpinho de uma menina de 17, 18 anos, mas a minha cabeça, não. A minha cabeça, não. Você vai, você pode. Eu só me sinto velho quando eu tô no metrô, no ônibus, que alguém me dá o lugar. Fora disso, eu esqueço que idade que eu tenho. E se equilibra, parada. Põe alegria na sua cara que você fica nova. Não tem idade nesse mundo. Eu comecei a surfar aos 58 anos. 60 anos saltando de paraquedas. Você imagina, ele tem hoje 89 anos. A primeira tatuagem minha eu fiz com 72 anos. Quando ele passou no vestibular, foi a alegria de todo mundo. E eu fiz 11 maratonas e fico assim muito feliz por poder correr. Uma velhice que seja vibrante, não só brilhante, né, não só radiante. Não tem idade e não tem nenhum tipo de barreira. O limite você constrói. Quando me veem indo para o salto, estranham, olham e dizem: será possível? Esse senhor vai saltar, esse velhinho vai para o avião? Eu me impressiono, porque não sei com quem eles estão falando. Eu estou jovem, eu estou inteiro, é eles que se assustam comigo. Então a turma me pergunta por que ninguém te critica. Eu falo, porque meu sorriso vai na frente. A gente só envelhece se quiser, porque a cabeça da gente é quem manda, né? São pessoas que não aceitam o imperativo, sejam velhos. E é muito lindo esse momento de libertação, porque elas reinventam a própria vida. Então, gente, no Envelhecência, eu gosto de passar esse trailer em alguns momentos, porque mostra bem como que cada um envelhece do seu jeito, né? As pessoas são diferentes, as circunstâncias são distintas, e cada um envelhece ao seu modo, né? É muito, muito, muito importante a gente ter consciência disso, né? A gente ter consciência que a nossa vida nunca vai ser igual à do outro, né? Mesmo que sejamos irmãos gêmeos, né? E que sejamos univitelinos, né? Que tenhamos sido gerados, né? No mesmo zigoto, né? Mas a gente é diferente, a gente tem as nossas peculiaridades, né? E assim é o envelhecimento, né? A gente envelhece de maneiras distintas. Então, por exemplo, a Judite, ela era uma idosa muito reprimida, né? Ela teve a oportunidade de contar que o marido era muito autoritário, que se ela tivesse que chamar um técnico para consertar algum equipamento em casa, ela teria que chamar quando o marido estivesse em casa, ele tomava muito conta dela, era muito rigoroso, né? Então, quando ela ficou viúva, ela começou a andar de moto com o filho, começou a sair com os amigos, com a turminha do filho, né? Então, a vida dela mudou completamente, né? Eu garanto que vocês não conhecem nenhuma senhora dessa idade com tantas tatuagens, né, como a Judite. E é claro que ela enfrenta preconceito, ela é discriminada, né, porque muita gente acha, não é comum, né, uma pessoa idosa com tatuagens,
e muita gente acha um absurdo, né? Mas é o que ela disse, ela coloca o sorriso dela na frente, né? Então, há maneiras, né, da gente contornar as dificuldades. O Gambude já tinha feito 2 faculdades, já era advogado, já era farmacêutico, mas ele queria ser médico, né? E com 76 anos, ele fez vestibular para medicina, passou, e com 82 anos ele se formou em médico, né? Era um desejo dele, né? Se ele desejava tanto, né, por que não? Né? E ele já tinha feito outras tentativas, mas teve dificuldade. Ele priorizou a família, né? Priorizou o sustento da família e foi deixando. E quando chegou aos 76 anos, ele fez, e foi uma grande alegria para ele, para os colegas, né, de turma e para a família dele, né? O Schirman disse que teve que comer muita banana para poder ser paraquedista, né? Entrou para o exército e era muito magrinho, praticamente subnutrido, e disse que teve que comer muita banana, engordou e acabou fazendo o ensino fundamental, o ensino médio, estudou medicina, se formou se especializou em obstetrícia, em ginecologia e obstetrícia, fez muitos partos e continua saltando de paraquedas até hoje, né? Então, são exemplos, né, de pessoas que não cruzaram os braços, elas tinham determinados sonhos e elas correram atrás desses sonhos, né? Isso é muito interessante, né? O Oswaldo, né, que já participou de não sei quantas maratonas, o diretor desse filme, ele conta, ele é bem jovem, o Gabriel, ele conta que ele não teve pique para acompanhar o Oswaldo, né? Porque o Oswaldo acorda 4 horas da manhã para treinar e já participou de inúmeras maratonas, né? E ele trabalha como maître, ele já está aposentado há muito tempo, mas ele ainda trabalha como maître de um restaurante, em Campos do Jordão. Então, são pessoas que... A Edmeia, né, com mais de 50 anos, começou a surfar, foi levar o filho, que estava cego, um professor em Santos estava dando aula, oferecendo aula de surf para pessoas com deficiências, pessoas com necessidades educativas especiais. Ela e o marido foram ver com quem o filho estava aprendendo surf, acabaram tendo uma experiência, gostaram e estão surfando até hoje, né? Então, são exemplos, né, de pessoas como nós, pessoas comuns, mas que se destacam porque vivem, né, o seu envelhecimento de maneira plena, né, sem medo de ser discriminado, sem medo de errar, fazendo aquilo que desejam, aquilo que interessa a eles, né? Que lhes interessa. Pois é. Alguém quer comentar? Eu já assisti esse filme, esse documentário. Eu não lembro qual foi o canal, não sei se foi na TV Sesc. Sei que eu já vi. Talvez, Raquel. Eu TV não sei, Sesc. mas tem na internet também. É muito interessante. Há outros também que depois eu posso até separar e passar para vocês. Eu achei muito interessante. Eu digo, olha, a pessoa só envelhece realmente quando quer. Isso. Porque o que envelhece é sua cabeça. Se a pessoa tem aquele dom de dizer, não, eu não vou me entregar, eu não vou ficar de fora, vá. Faça o que você tem vontade. Os cabelos da gente estão brancos, quem não quer usar cabelo branco, enquanto tiver tinta nas prateleiras, vamos pintando os cabelos, vamos se arrumando, exatamente, vamos né? Cada um tem que ficar como se sente melhor, né? Agora, eu tenho 60 anos, eu vou me entregar, não, eu não vou pôr uma maquiagem, eu não vou botar um saltinho, porque eu não tenho mais idade para isso, negativo. Vou sair, eu vou para cinema, vou para shopping, vou para teatro. Quando eu estou sem fazer nada, eu quero tomar um sorvete, quero fazer um lanche, vou no shopping, olho o vitrine, se dá vontade de comprar uma coisa, compro, se não, vou só olhar, vou e volto, pronto. Para mim, aquilo ali já me fez bem. É isso aí. Tem que andar, tem que sair.
É verdade. Estar com os amigos, sorrir bastante, não tem coisa melhor do que a gente contar piada e sorrir. É isso mesmo, faz bem, é verdade. Fazer críticas. Isso é muito bom. É isso aí. Gente, olha só, agora eu vou falar um pouquinho das viagens musicais, que é uma oficina que eu criei para o NAT da UERJ, né, já tem alguns anos. Logo depois que eu vivi em Portugal 10 anos, né, voltei de Portugal em 2012, e 2013 eu passei a participar de algumas atividades na UNAT da UERJ, e aí acabei criando essa oficina para os idosos ali matriculados. Então, lá na oficina Viagens Musicais, nós atendemos pessoas, como na UNAT, de uma maneira geral, pessoas a partir dos 60 anos. Tá? A oficina é semanal, ela tem mais ou menos uma duração de 1h30. Tá? Normalmente, a gente começa às 10h30 da manhã, atualmente. A gente está funcionando de maneira online, né? De maneira remota, usando esse mesmo programa que a gente está usando hoje para essa palestra, o Google Meet. Tá? Então, a gente começa às 10h30 da manhã e vai até o meio-dia. Foi o horário que eu fiz hoje com a turma. Eles renovam a matrícula a cada ano, né? A renovação é anual. As oficinas funcionam de março a junho. Aí, julho, a gente faz dá um mês de recesso, né, de férias. Em agosto, a gente retoma e vai até novembro. Tá? No máximo, na primeira semana de dezembro, a gente encerra as aulas, e aí eles ficam o restante todo de dezembro, janeiro e fevereiro de férias, e em março a gente retoma. A gente usa o Google Meet, já falei. Dos meus 25 matriculados, 40% participam da aula online, né? 10, no caso, 15, infelizmente, não participam por vários motivos, e eu tento passar o material das aulas para eles pelo WhatsApp. Alguns não usam o WhatsApp, mas quase todos usam e quase todos recebem o material. Quem não usa, eu tento falar ao telefone uma vez ou outra, sempre que possível, mas aí acaba ficando mais prejudicado mesmo, porque, né, é aquilo que a gente estava falando da tecnologia, que nem todo mundo consegue manejar, né, manusear, mas a gente precisa arrumar maneiras, né, de ser alfabetizado digitalmente para a gente não ficar por fora, né, para a gente não se privar das aulas, das oficinas, das atividades, das palestras, dos filmes, né, de todas essas atividades que têm sido oferecidas via internet, via celular ou via computador. Bem, o grande objetivo das viagens musicais, da minha oficina, é a gente ressignificar a nossa vida, né? Aqueles momentos que a gente já passou, as nossas experiências através da música, né? Então, a memória reativada pela música permite ao idoso reviver experiências significativas da sua vida, resgatando a sua identidade, né? Isso é um trecho de um artigo de Barcia e Salório, de 2009, né? E por que viagens musicais, né? Porque por alguns motivos. Um é que a música, a nossa memória musical, ela é muito robusta, ela é muito resistente. Então, ainda que a nossa memória, em alguns momentos, venha a falhar, a memória musical, ela seria a última que a gente perde, né? Porque quando a gente faz música, quando a gente canta, quando a gente toca um instrumento, quando a gente dança, quando a gente acompanha uma música, né, a gente está ativando várias regiões do nosso cérebro. E isso faz com que a memória musical seja mais robusta, mais forte, mais resistente, inclusive resistente ao tempo, tá? Então, um dos motivos é esse. O outro motivo é que muito, muito raramente
alguém não gosta de música, né? A maioria das pessoas, grande parte das pessoas, quase todas as pessoas, gostam e valorizam muito a música. Então, é uma maneira, né, da gente promover uma atividade que agrade a grande parte dos idosos, né? Então, a gente acredita nisso e a gente tem estudado a esse respeito e, por isso, a gente criou a oficina Viagens Musicais. Aqui está, né? Eu sei que para vocês aí aparece um pouco pequeno, né? Mas é como se o nosso cérebro, né, tivesse diversas cores, ele tem diversas regiões, tá? E cada região é ativada, né, em função de um aspecto. Então, assim, o córtex sensorial, que aqui está na cor azul, né, toda vez que a gente reage tatilmente, né, por exemplo, se a gente bate com a mão, né, para acompanhar uma música, né, ou acompanhar um instrumento tocando para a gente dançar, a gente está ativando esse córtex sensorial, tá? Então, a gente ativa essa parte quando a gente tem uma reação tátil. Quando a gente movimenta, né, tipo bater o pé, dança ou toca um instrumento, aí a gente já vai ativar esse córtex motor, que aqui está na cor vermelha, tá? E por aí vai, né? Aqui, essa cor alaranjada, né, seria o córtex pré-frontal, que tem a ver com a criação de expectativas, a violação e satisfação das expectativas, né? Então, quando a gente cria alguma expectativa, né, seja ouvindo uma música, ou alguns sons, né, a gente está ativando o córtex pré-frontal. Ou mesmo quando a gente tem uma determinada expectativa em relação a uma outra situação, né? Não precisa ser só na situação musical. Aqui a gente está falando do cérebro musical, da questão sonora ligada à música, à melodia, tá? Aqui tem o córtex auditivo, né, que são as primeiras etapas da audição de sons, a percepção e a análise dos tons, né? Quando a gente escuta uma música triste, normalmente, em música, a gente diz que ela tem uma tonalidade menor. Quando a gente escuta uma música alegre, ela normalmente está numa tonalidade maior, tá? Então, quando a gente ativa essas tonalidades, né, quando a gente escuta os primeiros sons de uma determinada melodia, a gente está ativando o córtex auditivo. Aqui nós temos o cerebelo, né, na base, e aqui nós temos o córtex visual. Então, quer dizer, cada parte do nosso cérebro vai ser ativada, ou algumas delas vão ser ativadas simultaneamente, dependendo daquilo que a gente está fazendo em relação à música e em relação a outras situações também, tá? Mas aqui a gente colocou o cérebro musical para mostrar a vocês que quando a gente faz música de diferentes maneiras, a gente está ativando diversas áreas do nosso cérebro, e é por isso que a gente custa muito mais a esquecer as músicas, mesmo aquelas que nós cantamos na nossa infância, né? Alguns de vocês devem ficar se perguntando, né? Como que aquela senhora, já com 90 anos, com quase 100 anos, ainda se lembra de uma canção que ela cantava na infância? Ela se lembra justamente por isso, porque quando ela cantava aquela canção ou qualquer outra, né, ela estava ativando várias regiões do seu cérebro e, por conta disso, aquela memória ficou robusta, ficou fortalecida. Então, por isso que a gente diz que a memória musical é uma das últimas, se não a última, a se perder, né? Porque é uma memória robusta, uma memória forte. Tá? Lá na nossa oficina, a gente trabalha com MPB, com a música popular brasileira, né? Que é riquíssima, que é lindíssima, belíssima. Trabalhamos com música cantada, música vocal, né, com música instrumental. Na maioria das vezes, a gente mistura a vocal com a instrumental, tá?
mas algumas vezes a gente trabalha só com a vocal, quando alguém canta, né, sem o auxílio de nenhum instrumento, e às vezes só instrumental, quando a gente escuta, por exemplo, uma orquestra, né, um conjunto, mas também os corais, né, aquela harmonia com várias vozes de só pessoas cantando. Às vezes os corais cantam acompanhados por orquestras, né? Nós cantamos música popular, como a MPB, mas a gente também escuta música erudita, música clássica, né? Música de concerto, as óperas, né? Que é o canto mais erudito, canto mais formal, né? Que normalmente as apresentações são em grandes teatros. Vez por outra a gente assiste alguma apresentação operística, alguma apresentação de ópera. E as operetas também, né? Por exemplo, quando a gente vê as cantoras do rádio, o teatro de revista, né? Aí já são operetas. Teatro de revista é formado por operetas, né? Que são pequenas óperas, né? E de cunho mais popular, né? Revista e musicais, né? O teatro de revista que eu acabei de falar, os musicais, e às vezes a gente tem algumas noções de teoria musical, né? Quando os alunos demonstram interesse em conhecer alguns sinais que a gente encontra numa partitura, aí a gente prepara uma aula com esses conhecimentos, né? Com a clave de sol, a clave de fá, né? As figuras que a gente usa, a posição das notas, né, numa pauta, né, se ela está numa linha, se ela está num espaço, aí detalhes, né, da teoria musical que às vezes desperta algum interesse. Aqui eu trouxe para vocês a foto, né, de alguns alunos nossos lá das viagens musicais da UNAT, da UERJ, né? Nós temos alunos de diferentes áreas, né, profissionais, pessoas, praticamente todos estão aposentados, mas alguns não. Por exemplo, esta aluna aqui, ela está aposentada de alguns trabalhos, mas continua dando as aulas, ela é professora de latim, né? Aqui nós temos uma professora aposentada, o marido dela toca cavaquinho, de vez em quando ele se apresenta para a gente, no presencial e aqui também, no virtual, né? A Piedade é uma professora primária aposentada, a Valderes deixou de costurar porque estava precisando, né? Operar a vista, já conseguiu fazer a cirurgia, já está podendo voltar a costurar, a Neuza é funcionária pública federal e por aí vai, né? Aqui eu coloquei outro pensamento, né, que tem a ver com vivendo e aprendendo. É do Caio Fernando Abreu, né? Foi um grande poema, já não está no nosso meio, mas deixou um grande legado, né? E ele dizia o seguinte: vê se ri um pouco. Tenho aprendido que tudo tem jeito. O tempo é remédio para tudo, vivendo e aprendendo. Por aí, né? Agora há pouco alguém falava, né, de sorrir, né, de aproveitar a vida, né? É importante a gente rir um pouco, né, se distrair. Tem um italiano que fala sobre o ócio criativo, né? A gente precisa aprender a se distrair, aprender a criar, aprender a fazer coisas diferentes, né? Uma das coisas que a gente aprende que mais nos ajuda a envelhecer bem e a ativar o nosso cérebro, né? É fazer coisas inusitadas, fazer coisas que a gente não está habituado a fazer. Isso ajuda a ativar regiões do nosso cérebro que normalmente não são ativadas, né? Então, é importante a gente, por exemplo, a gente está sempre habituado a pentear o cabelo, a escovar o cabelo com a mão direita. Por que não tentar de vez em quando com a mão esquerda, né? Quem é canhoto, fazer o contrário, né? Se está habituado à mão esquerda, tentar fazer com a mão direita, né? Se a gente está habituado a fazer um determinado percurso
pegando determinados atalhos, vão tentar fazer aquele percurso de uma outra maneira, né? Tudo isso ajuda a ativar regiões do nosso cérebro que a gente normalmente não ativa. Então, funciona como se fosse uma neuróbica, né? Como se fosse uma ginástica cerebral. Então, é importante a gente fazer coisas diferentes, fazer coisas inusitadas, né? Se relacionar, interagir, trocar ideias, né? Aprender, por exemplo, essas questões digitais, essas questões de informáticas, com os sobrinhos, com os netos, com os filhos, né? Ou com pessoas conhecidas, com vizinhos, né? A troca entre as gerações também é muito importante, também nos enriquece muito. Tá? Depois, agora eu vou falar de uma outra oficina, tá? A oficina Viva Mais e Melhor. Essa oficina é a oficina que eu tenho na Universidade Aberta da Terceira Idade, da Universidade Veiga de Almeida, que é uma universidade privada, né? Uma universidade particular, que funciona bem próximo da UNAT da UERJ, né? Elas ficam em bairros vizinhos. Também foi pensada para pessoas a partir dos 60 anos. Lá, no presencial, a gente funciona 2 vezes por semana, tá? 2 horas na terça, 2 horas na quinta. Atualmente, a gente funciona 2 horas, mas uma vez só por semana, tá? São 2 horas semanais. A matrícula também é renovada anualmente. Normalmente, a gente funciona também de março a junho, de agosto a novembro. Às vezes, a gente, no meio do ano, a gente dá só 15 dias de férias, é um pouco mais. As férias são um pouco mais curtas que a da UERJ, normalmente. A gente também tem apresentado no modelo virtual, modelo remoto, via Google Meet, tá? E lá só 30% da turma aderiram, né, a esse modelo remoto. 70% não estão participando. Inclusive, a única aluna que a gente tem, que é maranhense, ela participou 1 ou 2 vezes só, mas depois ela achou que não agradou, ela achou que não agradava e ela deixou de participar. Tá? Na oficina Viva Mais e Melhor, da UNAT da Veiga de Almeida, a gente trabalha com cultura geral, a gente trabalha com dicas de vida saudável, a gente trabalha com as práticas integrativas e complementares em saúde, a gente promove cine-debates, a gente trabalha com expressão oral, né? A gente trabalha muito com literatura. Então, a gente vê poesias, vê contos, né? E ao ver poesias, às vezes alguns que gostam mais de ler, de recitar, recitam, né? Às vezes a gente faz alguma apresentação de forma jogralizada, né? Cada um lê um trecho, ou cada um lê uma estrofe de um poema. A gente faz atividades variadas. Tá? Nas dicas de vida saudável, a gente fala de alimentação, fala de atividade física, a gente convida, né? A gente tem pessoas da área da saúde que participam, que são convidadas e que fazem palestras e falam sobre as vacinas, né? Sobre hábitos alimentares e várias coisas. Tá? As práticas integrativas também, a gente fala sobre elas, como que elas podem ajudar no nosso dia a dia, né, em algumas situações. Aqui eu coloquei uma foto, né, da gente com a turma. Por coincidência, a maranhense está aqui, ó. Tá? Nesse dia ela participou. Gilza, tá? O nome dela. A conterrânea de vocês se chama Gilza, mas ela já vive no Rio há muito tempo, né? E aqui também a turma é super diversificada e por ser remota, de forma remota, a gente tem, por exemplo, a Cleide, que sempre foi nossa aluna, está lá desde o início,
ela atualmente mora em Florianópolis, então ela participa, porque é online, ela pode participar. A Sueli mora em Salvador, então ela também participa, né? As outras moram no Rio, a Gilza é maranhense, mas mora no Rio, e assim nós vamos funcionando. Uma das aulas que a gente teve, né, tanto nas viagens musicais como na Viva Mais e Melhor, foi o teatro de revista, né? Então, nós vimos as vedetes, nós vimos os cartazes de como eram os cartazes, a publicidade, né, das apresentações, e a gente assistiu algumas entrevistas, né, a Virgínia Lane, a Dercy Gonçalves, a gente teve o Grande Otelo, e várias vedetes, né, se apresentando. Então, são momentos muito bons, né, que nos trazem à tona, né, a memória de momentos lá de trás, que muitos de nós não vivemos, mas ouvimos falar, e às vezes nossos pais, né, nossos tios, tias, comentaram e a gente tem algum interesse, né? Aqui, num dia já com mais pessoas, né, participando e tal, normalmente a gente tem... Aqui foi período de festa junina, né? Então, vocês veem aí as bandeirinhas, né? Eu coloquei uma fogueira atrás de mim, umas bandeirinhas, tudo virtual, né? Algumas pessoas se vestiram, né, de maneira caipira. E aí a gente vai... Aqui é uma outra professora que trabalha comigo lá. E aqui o nosso coordenador, o nosso idealizador, que há 30 anos, né, criou a Universidade Aberta da Terceira Idade da Veiga, o professor Dimas Lindo, que é colega da professora Conceição, também assistente social. E assim a gente vai, né? A gente vai construindo esses encontros, né? Que são muito importantes. E aqui eu trago de novo o Caio Fernando Abreu, porque a força de dentro é maior que todo o mal que existe no mundo, maior que todos os ventos contrários, é maior porque é do bem, e nisso sim acredito até o fim. Né? A gente tem que acreditar no bem, né? A gente tem que acreditar naquilo que é positivo, naquilo que é construtivo, naquilo que edifica a nossa vida, né? Naquilo que nos edifica, que nos fortalece, que promove a nossa saúde. Porque se a gente começa a falar só de coisas negativas, de coisas só de doenças, só de problemas, só de dificuldades, né, a vida da gente fica muito chata e fica muito dura, né? Fica difícil da gente conviver com isso. Então, a gente precisa ver o lado bom da vida, né? Procurar, né, esmiuçar e ver aquilo que nos dá mais prazer, que dá sentido à nossa vida, aquilo que nos faz crescer, né? Não por isso que a palavra aposentadoria é perigosa, né? Porque nos leva a voltar aos nossos aposentos, né? Nada contra os nossos aposentos. Em tempos de pandemia, né, a gente tem que fazer um sacrifício e ficar mais tempo em casa, né, ter cuidado, levar a sério, né, algum distanciamento social, não descuidar do álcool em gel, das máscaras, né? A gente precisa fugir das aglomerações, né? Mas quando estiver em casa, não precisa cruzar os braços, né? A gente tem muita coisa interessante para fazer em casa, né? E a internet tem essa facilidade, né, de nos possibilitar trocar ideias, trocar impressões, né, trocar material, né? Quanto material bom, quanta leitura, né? Alguém hoje no início estava falando sobre a necessidade, né, da gente ler. Normalmente, além do material que a gente vê em sala de aula, eu sempre partilho com os meus alunos livros,
capítulos de livros. Eu sei que muitos não têm o hábito, muitos não conseguem arrumar tempo, né? Alguns não se interessam, e eu respeito, né? Mas aqueles que gostam, aqueles que priorizam, que se interessam, né? Para eles tem utilidade. Então, sabe, nem todo mundo tem os mesmos interesses, e ainda bem, né? A vida também seria muito chata se todo mundo se interessasse pelas mesmas coisas, né? A gente tem que respeitar. E cada um tem os seus desejos, né? As suas preferências, cada um opta por aquilo que faz mais sentido para si. Mas aqueles que se interessam, né, podem se beneficiar. E, às vezes, ler um livro inteiro no computador, no celular, pior ainda, né, é complicado. Mas aí a gente trabalha com poemas menores, com textos menores, que, de repente, facilitam. Né? Às vezes eu pego um capítulo de livro e coloco aquele capítulo em alguns slides e, aos poucos, durante a aula, a gente lê um capítulo de um livro. A gente lê junto, né? Cada um lê um trecho. Então, isso é importante. Né? E, independente disso, como dizia Paulo Freire, né? A gente aprende a ler o mundo. Né? Vivendo, a gente aprende a ler o mundo. E ler o mundo é fundamental, né? Para a gente poder viver melhor, né? A gente não ser passado para trás, as pessoas não decidirem por nós, né? A gente precisa conhecer para não nos enganarem, né? Porque senão facilmente nos enganam, né? Às vezes a gente conhecendo já nos passam a perna, então é importante a gente ter esse cuidado e ter esse hábito, né, de ler aquilo que estiver ao nosso alcance, e quando a gente não tiver com vontade de ler ou tiver com alguma dificuldade, né, às vezes a gente tem algum problema mais sério de vista, da gente poder ouvir, né? O rádio tinha essa grande vantagem, né? Hoje a gente escuta pouco o rádio, mas as rádios ainda existem, né? E na internet também a gente consegue, tem sites que leem o livro para a gente ouvir. Então, há outras possibilidades que a gente precisa aprender e lançar a mão. Aqui eu trouxe para vocês a capa de uma aula, né, que também foi no mês de junho, né, foi uma aula que eu dei no dia de São Pedro, né, 29 de junho. Então, a gente viu Luiz Gonzaga, Zé Dantas e a neta do Zé Dantas, né, que é a Marina Elali, que canta divinamente bem. Então, foi uma aula bastante interessante. Aqui, né, algumas pessoas, aqui vocês veem a Lucy, que é uma aluna da UF, né, fez um bigode, um cavanhaque, colocou um chapéu, né, a Lília, que é da UERJ, mas quando ela não consegue assistir no horário da UERJ, ela assiste junto com o pessoal da UF, né, aqui de novo aquela fogueira minha. Né? Aqui a Angélica é uma ex-aluna da UERJ, mas foi morar em São Paulo, então ela também, sendo de maneira remota, ela assiste com a gente. Onde está escrito Leônidas, a Carmen, que mora em Salvador, né? E aí por aí a gente vai. Né? A Fátima mora aqui em Niterói mesmo, a Lília mora no Rio, a Betânia mora em Campo Grande. Aqui tem a Juliana, aqui essas mais 3 pessoas, tem uma que é do Rio Grande do Norte, né? de São Luís, do Maranhão não tem, mas tem aquela outra que eu falei que participa da outra oficina, né? Não participa sempre, mas de vez em quando participa. Então aqui a gente estava escutando uma música de festa junina em desenho animado, né? E por aí a gente vai construindo aí. Aqui já é uma comemoração do Natal, né? Por isso que eu estou com esse chapéu aqui de Papai Noel. Aqui uma aluna também, outra aluna que também colocou um chapéu. Aqui tem um aluno, né? O restante são senhoras. Esses são os meus ex-alunos da GEAP, né? O estágio que eu falei para vocês. E aqui a nossa antiga coordenadora, que trabalhou comigo e com a Conceição também na UNAT da UERJ, que era coordenadora geral, né, da oficina da GEAP, que aqui participou com a gente dessa comemoração de Natal.
né? Então, a gente vai privilegiando, né, as datas e vai interagindo, né? Essa interação é muito importante. Bem, aqui, Vivendo e Aprendendo, eu também tinha que lembrar da nossa Elis Regina, né? De uma das canções que ela cantava muitíssimo bem, e que ela dizia: vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, né? A vida pode ser vista de várias maneiras, né? Inclusive como um jogo, né? Esta semana eu trabalhei com os alunos da Veiga, anteontem, né? Nós trabalhamos uma, uma psicóloga que é muito interessante, que se chama Maria Tereza Maldonado. E a Maldonado, ela usa a figura do quebra-cabeça, né, para explicar a nossa vida. A nossa vida é um quebra-cabeça, né? E às vezes a gente tem dificuldade, né, de saber aonde encaixar determinadas partes, tá? Então, vale a pena a gente ver com calma, a gente ter paciência, a gente pedir ajuda quando precisa, né? Nós não damos conta de tudo, não temos que dar conta de tudo, né? Nós somos gregários, somos humanos, precisamos, né, aprender a conviver. Conviver não é fácil, né? É difícil, mas a gente precisa de tolerância, precisa de respeito, né? Saber ouvir, saber falar no momento certo, às vezes saber ficar quieto, né? O silêncio nem sempre é fácil a gente praticar, mas às vezes a gente precisa ficar quietinho, deixar, né, ouvir a nossa respiração e deixar que o outro ouça a sua, né, para a gente poder se entender melhor. Depois aí da Elis, eu não poderia falar para maranhense sem lembrar de Ferreira Goulart, né? E aí, o que trazer de Ferreira Goulart, né, para vocês que devem conhecê-lo, que conhecem ele muito melhor do que eu, provavelmente. E aí eu encontrei esse texto que ele fala: o sentido da minha vida é inventado a cada momento, mas é claro que eu necessito da poesia, eu necessito da arte, eu necessito de estar discutindo essas coisas, de estar pensando nessas coisas que dão transcendência à vida. Eu não tenho dúvida alguma de que a arte é necessária porque a vida não é suficiente. Porque, senão, qual era a necessidade de inventar a arte? Né? Ele nos pergunta e continua. A necessidade é essa. As pessoas necessitam dela. Por mais que aconteça coisa no mundo, a arte sobrevive como uma forma de acordo com o momento, com a época. Ela é uma coisa necessária, como a ciência é necessária, como a filosofia é necessária, como a religião é necessária, como a política é necessária. Ferreira Goulart. A arte, ela é necessária como tantas outras coisas, né? Mas a arte, ela é especial porque ela é através da arte que a gente resiste, né? Nos momentos mais difíceis, né? Quando a gente olha uma pintura, ou quando a gente borda, quando a gente faz um crochê, um tricô, quando a gente escreve um poema, né? Quando a gente lê um poema, quando a gente escuta uma música, né? Há inúmeras artes. Quando a gente faz um prato, né? Um prato típico, um prato gostoso, que a gente sabe que vai agradar, né? Quando a gente corta o cabelo de alguém, se a gente sabe cortar, quando a gente pinta uma unha, né? Há inúmeras maneiras, né, da gente fazer arte, da gente contemplar a arte e fazê-la, né? A gente é criativo, a gente tem um potencial enorme, né? Um potencial que a gente muitas vezes desconhece, né? Quantas pessoas são ótimas na jardinagem, né? Tem a mão boa para plantar uma rosa,
né? Uma orquídea, né? Quantas pessoas fotografam bem, né? Fazem filmes, vídeos, né? Quantas pessoas fazem bem uma palestra, uma reflexão, cantam no coral da igreja, né? Ou do SESC, né? Quantas pessoas nadam bem. Agora há pouco eu falei da Maria Tereza Maldonado. A Maria Tereza Maldonado, eu já não falo com ela há algum tempo, mas até a última vez que eu conversei com ela, ela continuava nadando no mar de Copacabana todos os dias, né? Como que é importante a atividade física, né? Que tantas vezes a gente negligencia, né? Então, a gente está sempre vivendo e aprendendo. E se a gente está vivendo e aprendendo, por que não partilhar? Por que não repartir? Por que não testemunhar da experiência boa que a gente tem, né? Dessa interação que vocês têm aqui na UNIT, né? Através da Universidade Federal do Maranhão, né? Por que não dizer a respeito desse projeto, né, dessa oportunidade para seus vizinhos, suas vizinhas, para seus parentes, né, para as pessoas com as quais você tem proximidade, né? Quantas pessoas não poderão se beneficiar daquilo que vocês já se beneficiam, né? Então, vamos pensar nisso, né? Vamos espalhar amor, espalhar paz, espalhar coisas boas, né? Espalhar saúde, né? Porque a gente vai adoecer menos, né? Não é achar que o mundo é um mar de rosas. A gente sabe que não é. Todo mundo aqui tem experiência, tem idade suficiente para saber que nós temos dificuldades, né? Mas não deixar essas dificuldades tomar o lugar mais importante, né? Essas dificuldades, essas limitações nos impedirem de viver melhor, de viver bem, de aproveitar cada minuto, né, desse privilégio que é envelhecer, né? Envelhecer bem, envelhecer saudável dentro do possível, né? Se a gente gosta de uma comidinha mais gordurosa, né, ou com um pouco mais de sal, tentar dar uma diminuída, uma amenizada, né, espalhar outros temperos além do sal, né, diminuir um pouquinho o sal, porque a pressão agradece, né, a gordura, né, tentar usar uma gordura mais saudável, azeite, né, e assim por diante, né? Tentar comer uma carne de soja de vez em quando, não deixar a carne vermelha, que ela é importante, né? Ela tem o seu valor, mas alternar de repente, né? Comer um peixe que é tão mais saudável, se a gente tem acesso ao peixe fresco, e por aí vai, né? Quer dizer, se a Lúcia concordar, um dia a gente pode fazer uma aula em conjunto com uma das minhas outras turmas, né? A gente pode fazer uma aula maior, se vocês quiserem, a gente combina depois. Certo. Tá bom, Lúcia? Ok, eu vou colocar isso lá na nossa pauta da nossa reunião para o coordenador, Tá bom. para o chefe de divisão, para a coordenadora. Tá ótimo, a gente. De repente, a gente combina, não precisa ser já, pode ser, a gente já está terminando o ano, né? Pode ser no ano que vem, a gente combina com calma. Isso. Olha, para fechar, eu gostaria de ficar mais, mas realmente eu vou ter alguma dificuldade, daqui a pouquinho eu vou ter que me despedir de vocês. Mas aí, como a gente falou, né, que cada um envelhece de uma maneira, cada um é de um jeito, né? A gente tem que aprender a lidar com as diferenças, a viver bem uns com os outros. Eu resolvi trazer uma música que se chama Ser Diferente é Normal. E quem vai cantá-la é um grupo vocal que se chama Ordinários. Tá? O nome é meio esquisito, né? Ordinários, né? Mas é porque eles têm, a proposta deles é justamente o respeito pela diferença, tá? Eu acredito que vocês vão gostar. Vamos ouvir.
sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer, de se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é. Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Ser diferente. Ser diferente é normal. É isso, gente. Ser diferente. Ser diferente é normal, né? Ser diferente é normal, né? A gente tem que lembrar disso, né? Cada um é um, né? Cada pessoa sabe de si, ninguém aqui deve satisfação a ninguém, né? É claro, se a gente vive em sociedade, né? A gente tem que ter respeito pelo outro, né? Mas cada um sabe, né? Aquilo que lhe dá mais prazer, aquilo que lhe interessa, aquilo que deve ser feito. E assim a gente vai construindo o nosso vivendo e aprendendo, né? Vivendo, aprendendo e repartindo aquilo que nos faz bem, né? O que nos faz mal, às vezes a gente precisa repartir também, né? Porque às vezes a gente se sente sobrecarregado, né? Mas não fazer disso um cavalo de batalha ou achar que todo mundo tem que dar conta daqueles problemas que são nossos, né? Quer dizer, às vezes a gente precisa partilhar para aliviar um pouco, né, o peso da nossa cruz, né, como a gente costuma dizer, mas não deixar que isso nos afaste das pessoas, ou que as pessoas nos afastem de nós, se afastem de nós, melhor dizendo. E então, se a gente souber viver, aprender e partilhar, né, aquilo que nós temos conseguido de melhor, a nossa vida vai ser mais leve, mais produtiva, mais frutífera e vai nos dar mais satisfação. Então,
professor. Nós queremos agradecer, né, em nome da UNIT, em nome de todos os alunos, por essa tarde maravilhosa, pelo conhecimento que foi compartilhado hoje, né, por cada aluno que esteve aqui presente, nós também queremos agradecer. E nós damos, né, por encerrada essa palestra que foi maravilhosa. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Elaine, agradeço a Lúcia, agradeço a Conceição que lembrou de mim, né, e que foi tão querida, como a gente diz lá em Portugal, né, foi tão querida em lembrando de mim e partilhando a experiência que ela teve e dizendo que, de repente, eu poderia partilhar alguma coisa com vocês. Essa troca é muito importante e agora eu me comprometo a, sempre que possível, sempre que houver necessidade, oportunidade, da gente trocar algumas figurinhas aí com a UNIT. Gostei muito de conhecer vocês. Com certeza. Tá? Muito obrigado, um beijo para vocês. Nós que agradecemos. Um beijo. Muito legal, Arthur. Adorei, amei. Que bom, gente, que vocês gostaram. Eu gostei muito de estar com vocês também. Muito obrigado. Nós também. Obrigada. A gente não quer te atrapalhar. Tá bom, eu até gostaria de ficar um pouco mais, de repente responder alguma pergunta, mas realmente não vai dar, porque já estou em cima da hora de começar. Tá bom? Então, muito obrigada também. Obrigado, gente. Programa para uma próxima. Até mais. Vou deixar que eu sou uma boa